tanto para mantermos a saúde do corpo, como para realizarmos diversas atividades. Não há um dia sequer em que deixamos de tomar as refeições. A refeição não é apenas o suprimento das calorias materiais ou dos nutrientes. Na revelação divina da refeição da Seichonoye, revelada pela primeira vez ao professor Masaharu Taniguchi em novembro de 1930, se diz: a refeição é uma cerimônia sumamente solene na qual se sagra a oferenda a Deus do teu interior. O Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi, no seu blog Karamatsumoyo, nos ensina sobre refeição e oração da seguinte maneira: na atualidade, a religiosidade praticamente desapareceu das refeições. Mas, mesmo aqueles que se declaram ateus, no caso dos japoneses, tendo a refeição servida à sua frente, provavelmente não sentem grandes resistências em colocar as mãos justapostas e dizer "Itadakimasu, vou me servir". E quando terminam, novamente põem as mãos justapostas para dizer "Gochisou-sama, estava uma delícia". Mais ainda, por trás desse costume, acredito que exista ainda hoje o sentimento de gratidão, não só perante aquele que forneceu a refeição, mas também ao mundo da natureza, que fornece os materiais alimentícios, e ao Criador da natureza. Por isso, a refeição é uma das melhores oportunidades para conscientizarmos-nos sobre a relação entre Deus e natureza, natureza e homem, orando-se pela grande harmonia dessas três partes. Então, nessa refeição, em que oramos pela grande harmonia entre Deus, natureza e homem, o que devemos aceitar como alimento? Atualmente, na Seichonoye, para reduzir a refeição da dieta carnívora, ou até evitá-la ao máximo, recomenda-se a refeição sem a carne. Entre os motivos dessa recomendação, temos os de natureza religiosa, como também os efeitos que se refletem no ambiente da Terra. Expliquemos primeiro os motivos religiosos. Na Seichonoye, além de se pregar que todo homem é filho de Deus, ensina-se que tudo o que nos rodeia no céu e na terra, como os animais, inclusive o gado bovino ou suíno, os vegetais e os minerais, enfim, tudo é manifestação da vida de Deus. Dentre os animais, principalmente os mamíferos superiores, tais como o boi ou o porco, possuem o cérebro desenvolvido e a mente. No Japão, até algumas dezenas de anos atrás, os trabalhos da lavoura dependiam de bois e cavalos, e estes eram considerados praticamente membros da família. Um lavrador certa vez disse que, no crepúsculo da tarde, mesmo querendo que o boi trabalhe um pouco mais no arado da terra, ele, cansado, não se move mais nem um pouco sequer. Mas, quando se diz, "Tudo bem, então vamos para casa", aí ele logo começa a se mover lenta e preguiçosamente. Os animais superiores que possuem mente, ao se defrontar com a morte, se apavoram, tal como os seres humanos. No registro da Conferência Especial da Seichonoye, realizada em 2006, sob o tema "Pensando sobre a dieta carnívora e a paz mundial", está escrito: o boi que chega ao matadouro, percebendo o que acontecerá consigo a partir de agora, apavorado, não mexe mais os pés, solta a urina e chora, derramando lágrimas. Comer a carne é o epílogo da matança daquele que tem vida e sentimento. No budismo, Sakyamuni pregou, como o primeiro dos mandamentos das 10 ações do bem, o não matar. Esse ato de matar, pela lei da causa e efeito, resulta em aquele que toma a vida alheia também será tomado. Por motivos religiosos, nós devemos evitar a dieta carnívora, pois tudo é manifestação da vida de Deus, e perante a vida de Deus somos unos.
Como segundo motivo, temos a influência no ambiente da Terra. Atualmente, vêm ocorrendo transformações nas condições climáticas de diversas partes do mundo, jamais observadas durante mais de 30 anos, e 17 países e regiões sofreram graves prejuízos em 2013. O motivo é o aquecimento global causado pelos gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, emitidos através das atividades humanas. Dentre as causas do aquecimento global, existe o nosso hábito da alimentação à base da carne, que, à primeira vista, não parece ter nenhuma relação com as questões ambientais. A população mundial, há pouco menos de 50 anos, era cerca de 3 bilhões, sendo hoje 7 bilhões. Enquanto que o volume da carne consumido aumentou 5 vezes, de 51 milhões de toneladas para 251 milhões de toneladas. A demanda pela carne não depende somente do aumento populacional. Ela também ocorre porque, quando o nível de renda se eleva com o desenvolvimento econômico, a dieta alimentar muda, aumentando-se o consumo da carne. Para dar frente a esse aumento contínuo da demanda pela carne, busca-se a produção da ração cereal, servida como ração dos animais, além de recorrer ao desmatamento para se criar os pastos dos gados. Assim, as terras utilizadas para fins pecuários ocupam nada menos de 30% da superfície terrestre. Principalmente na América do Sul, nos últimos 40 anos, foram destruídas 40% das florestas tropicais para a produção de carne bovina, o que equivale a 17,5 milhões de hectares. Ainda hoje, o equivalente a 2 campos de futebol das florestas tropicais desaparecem a cada segundo. E como resultado, áreas florestais equivalentes à soma das ilhas de Hokkaido, Shikoku e Kyushu desaparecem todos os anos. Com essa destruição, a quantidade de dióxido de carbono que deixa de ser absorvido pelas matas chega a 17% do total mundial emitido. O desaparecimento das matas agiliza o processo de aquecimento global. Além disso, os animais ruminantes, tais como o gado bovino, caprino ou ovino, expelem com o arroto o gás metano 23 vezes mais nocivo que o dióxido de carbono no efeito estufa. E são arrotados 500 litros por dia por cabeça. E temos na face da Terra nada menos de 3,1 bilhões só de animais ruminantes. Portanto, a quantidade total expelida chega a 1.250 estádios de Tokyo Dome, que, calculado em dióxido de carbono equivalente, chega a 18% do total emitido no mundo. A pesquisa realizada em 2009, a pedido de World Watch Institute, revelou que o gás de efeito estufa, o gás metano emitido pelos gados, o gás emitido para cultivar a ração do gado, assim como a destruição das matas para criar áreas de pastagens, o gás emitido no transporte de grandes quantidades de carne, enfim, todo o gás de efeito estufa emitido pelo mercado da produção da carne foi estimado no mínimo em 32,6 bilhões de toneladas ao ano. E isso equivale a 51% de todo o gás emitido no mundo. Essa pesquisa nos deixa evidente o quanto a dieta carnívora vem causando sério efeito no ambiente da Terra. Existe ainda mais uma coisa importante que não se pode esquecer. Atualmente, na face da Terra, existem 870 milhões de pessoas que sofrem com a fome. Morre uma criança a cada 5 segundos. E em um ano, morrem com a fome
nada menos de 15 milhões de pessoas. Isso não acontece porque falta a produção de alimento no mundo. Todo ano são produzidos 2,3 bilhões de toneladas de cereais no mundo, e se isso fosse distribuído igualmente para os 7 bilhões de habitantes da Terra, teríamos anualmente 328 quilos por pessoa. A quantidade que uma pessoa necessita para o seu consumo é de 180 quilos ao ano. Portanto, mesmo que seja somente cereal, já seria suficiente. Então, por que faltam alimentos? Um dos grandes motivos é que cerca de 1/3 da produção mundial de cereais é usada como ração na pecuária, avicultura e piscicultura. Para a rápida engorda, os gados ou peixes são alimentados com ração cereal como o milho, que normalmente não comeriam. Para engordar o boi em 1 quilo são necessários 7 quilos de cereais. Para o porco são necessários 4 quilos. Para a galinha, 2 quilos. E o peixe de porte maior, 1,8 quilos. E percebe-se que a produtividade é baixa no bovino e suíno. O principal alimento nos países em desenvolvimento, como na África, é o milho. Mas, como 1/3 da produção mundial de cereais é utilizado como ração animal, acaba faltando alimento. Em outras palavras, o ato de comer carne significa tomar o alimento das pessoas dos países em desenvolvimento. Se ao invés de ração animal, esse 1/3 dos cereais do mundo fossem transformados em alimentos para essas pessoas, o problema da fome no mundo seria resolvido. Outro fator a ser citado é o desperdício ou a destruição dos alimentos no mundo. Apesar de existirem pessoas sofrendo com a fome, o Japão importa 55 milhões de toneladas de alimentos, dos quais 18 milhões são jogados fora, e destes, 10 milhões são provenientes das residências domésticas. Isso equivale ao alimento de um ano para 50 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento. Infelizmente, o Japão, apesar de importar mais da metade dos seus alimentos, é o país que mais desperdiça alimentos no mundo. No mundo avança o globalismo e o Japão também importa todos os tipos de alimentos de todas as partes do mundo. A quantidade de alimentos importados versus distância transportada representa o food mileage, ou seja, milhagem dos alimentos. E se calcular experimentalmente com base no ano de 2001, o Japão se sobressai em termos totais ao restante do mundo e é o primeiro também per capita. Quanto maior é o food mileage, maior é a emissão do dióxido de carbono. Portanto, recomenda-se que se consuma o que é produzido na região, ou seja, os produtos da terra. Também não podemos nos esquecer de que a grande quantidade de dióxido de carbono emitido pelas indústrias alimentícias promove o aquecimento global, destruindo o meio ambiente da Terra. Além disso, a dependência da energia fóssil causa a disputa pelos recursos subterrâneos, ameaçando a paz mundial. A Suprema Presidente da Associação Pomba Branca, professora Junko Taniguchi, no seu livro Delícias sem a carne, lanches com as graças sazonais, ensina-nos da seguinte maneira: o ser humano não pode viver sem tomar a refeição todos os dias. Nessa refeição, aquilo que se come, o local onde foi produzido esse alimento, a maneira como ele foi produzido, tudo isso faz com que se aumente ou se controle a emissão de dióxido de carbono. Além disso, pode acontecer de se tirar o alimento que deveria ir para as pessoas dos países em desenvolvimento. Portanto, sem tomar o alimento alheio e sem destruir o meio ambiente com os agrotóxicos, o ato de consumir o que é produzido na região faz com que se contribua e muito para a paz mundial.
Percebe-se que a cozinha está diretamente ligada aos problemas do meio ambiente, dos recursos e da paz mundial. É muito importante analisar o que nós escolhemos como alimento. Ao mesmo tempo em que nós somos filhos de Deus, também os vegetais, animais, minerais e tudo que existe sobre a terra são insubstituíveis vida de Deus. Portanto, devemos conscientizar profundamente que perante a vida de Deus somos unos e tomarmos as refeições de modo a tornar feliz o nosso Deus interior e fazendo da nossa mesa de refeição a grande harmonia entre Deus, natureza e homem.